Olá pessoal, bom dia, pessoal do grupo de estudos da segurança, pessoal do canal. Nós estamos fazendo um curso preparatório para a segurança de Itaipu, totalmente gratuito. Pessoal, solicito a vocês que dê o like no vídeo e ao menos comentem lá embaixo, só fala um alô, tá? Porque isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo e que mais pessoas venham conhecer o canal e que mais pessoas possam aprender o português, ok? Então façam isso, por favor. Nem que se dê uma pausa no vídeo para fazer isso, ajuda muito, por favor. Muito bem, pessoal. Eu estava olhando e nós já resolvemos nos vídeos anteriores. Quem não viu, dá uma olhada aí nos vídeos acima do canal. A prova de português 2016. Foram só, salvo engano, 5 questões de português. Tá? E já quero abrir um parênteses aqui. Vocês viram, só 5 questões. Tem muita coisa no edital. E aí eles me colocam lá só 5 questões. Mas é assim mesmo. Ok? Quando eu fiz a prova da ESA também eram 10 questões era geografia e história, 10 questões. E tinha mais 10 questões de química, física e biologia. Você estudava a matéria inteira de biologia para cair 2 questões só. Mas é assim. Como eu falei, a gente não adianta se estressar com aquilo que não tem poder de mudar. Ok? Lembra da frase? Eu vou repetir mais uma vez. O pessimista reclama do vento. Aquela pessoa que só vive reclamando. Adianta reclamar? Não adianta. O otimista espera que ele mude de direção. Então tem pessoas que é só otimista. Não, quando abrir eu vou estudar. Não, quando abrir eu vou fazer, eu vou tentar. Mas não adianta se não estudar. Aí o realista ele ajusta a vela. O realista ele tem que navegar conforme o vento. Adianta ele chorar? Adianta reclamar? Não. O realista tem que olhar o vento e dizer, caramba, que lá está soprando esse vento. Como que eu vou ajustar minha vela para navegar? Entenderam? Da mesma forma eu aqui. Esse vídeo não era o que eu queria fazer. Eu estou com pouco material, meu computador aqui está velho, mas estou me virando, tá? Estou segurando aqui o celular com uma câmera, estou aqui falando, estou usando meu tempo de folga para falar com vocês, tá? Estou gastando muito tempo para relembrar, porque eu estou relembrando. Ou vocês acham que eu vou relembrar aqui de concessão, explicação, finalidade? Isso aí nunca saiu da minha cabeça. Eu tive que estudar antes aqui, pô. O quê? Eu tive que estudar antes para resolver, né? Regra de crase, eu tive que dar uma papirada, isso aí vai caindo no esquecimento, é natural. Mas pessoal, eu quero que vocês desbloqueiem esse pensamento que português é ruim e matemática é ruim, ok? Não é difícil, só que tem que começar a estudar. Vocês viram, eu passei vários vídeos no WhatsApp, tá? O link do WhatsApp foi fixado aí nos vídeos anteriores, tá? E vocês comecem, tem que começar do básico. Só que essas questões aqui que tratam de orações, né, coerência, o emprego do que, já são um pouco mais avançadas. Então, o ideal é que você venha lá de trás, tá? Nem que venha ali com fonemas, tá? Quantidade de letras e de fonemas. É interessante aprender lá primeiro, né? E venha vindo para cá, divisão silábica, né? Aprender o que é hiato, né, ditongo, tritongo. Então pessoas que já dão um nó no cérebro. Caramba, falando de tongo, tritongo, já dá um nó no cérebro para mim, tá? Ditongo crescente, decrescente. Mas é preciso aprender isso aí, tá? A acentuação, pessoal, acentuação é base, tem que aprender. A acentuação, pessoal, tem muita regrinha, né? Acentuam-se as oxítonas. E caramba, o que é oxítono? Já deu um nó no cérebro. Tá? É coisa simples, né? Oxítono, aquela sílaba no final, né? Guarda pó, né? No último ali, é oxítono, o pó, o próprio monossílabo, né? Então, notaram isso aí? Então, acho que não é preciso relembrar, como eu falei, a minha ideia é que não é dar aula de português, porque no YouTube tem muito professor gabaritado. A minha ideia aqui é desbloquear essa noção de que português é horrível. E é fácil, tá? Como eu falei, oxítona, o acento está lá na última palavra, paroxítono está na segunda e proparoxítono está na terceira, né? E aí já tem uma regra que eu nunca mais esqueci. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso é regra, né? Por exemplo, a palavra réprobo, aquilo que é reprovável, réprobo, ela é acentuável, tá? Então, as palavras proparoxítonas sempre estão acentuadas, ok? E aí vem a acentuação das paroxítonas, tem um monte de regrinha, né? Acentua-se em L, X, R, ES, etc. Né? No caso, lápis. Mas isso aí, pessoal, eu não vou bater com vocês, não é meu objetivo, tá? Então, primeira coisa, por favor, pessoal do canal que acompanha aí, pessoal do grupo do WhatsApp, entendam.
tá? Não é má fé, não vou bater com todo o português, porque eu estaria prejudicando vocês se eu bater certinho todos os detalhes. Por quê? Porque português e matemática tem tudo no YouTube, eu estudei por lá. O meu objetivo maior nesse cursinho é bater o específico. O específico eu encontrei pouco na internet, no YouTube, muito pouca coisa, basicamente combate a incêndio, alguma coisa ali, primeiros socorros, alguma coisa também. Então, nós vamos bater mais o específico, até porque são 30 questões de específico e 10 de português e matemática. Mas, como eu falei, o português e matemática você tem que gabaritar. E para vocês gabaritarem português, tem que vir comendo com farinha, ok? Então nós vamos mais alguns dias aqui, né? Basicamente o português nós encerramos hoje com esse vídeo, tá? E aí nós vamos entrar na matemática já. Mas vocês viram, pessoal, eu dei tempo lá de sexta-feira para vocês virem toda essa questão para frente. Então, a princípio já devem ter dado uma olhada nisso aqui. Se não viram, então estudem esse quadro, tá? Mas como eu falei, essa questão está mais avançada, então venham lá de trás. Vocês vão ter que fazer um trabalho de base, estudando português, fazendo questões, tá? E se vocês, outra coisa aqui, se vocês pegarem, por exemplo, essa questão aqui, se vocês copiar ela, pega um Ctrl+C, joga no Google Ctrl+V aí, vocês vão pegar essa mesma questão no Questões de Concurso e outros sites, e ali tem comentários, etc, explicações, tá certo? Então tem muita coisa de português. Mas como eu falei, antes de pegar o específico, primeiro vejam a questão do português, tá? E vamos ver a questão de matemática. Por isso que eu estou dando esse tempo, para que vocês vejam, tenham uma noção dessas matérias, para a hora que a gente pegar o específico, vocês estejam com o psicológico dizendo, meu filho, vamos lá no específico, que você já viu o português, que não é o bicho, e você já viu matemática, que não é o bicho. Porque não adianta ir direto, como eu falei, para o específico, o teu cérebro vai falar, cara, o que você está fazendo aqui? Se você não sabe lá atrás. Se você está deficiente lá no português, que você está estudando isso aqui? O teu cérebro ele vai falar a verdade para você, ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui nessa questão 3, no trecho, aí está entre aspas ali, né? Apesar de muitos relatos de surtos de fúria sofridos por usuários de anabolizantes, esse não é um quadro comum. A primeira oração estabelece com a segunda uma relação de. Então, a primeira relação, primeiro você tem que separar aqui, né? O que que a primeira oração estabelece com a segunda uma relação de? A primeira está lá, apesar de muitos relatos de surtos de fúria, né, sofridos por usuários anabolizantes. E a segunda tá, e esse não é um quadro comum. Então tem uma ideia de meio que contradição. Isso aqui já vai remeter normalmente para concessão. Concessão, ela vai dar basicamente esse tipo de contradição. Porque olhem como parece ser uma contradição. Apesar de muitos relatos de surtos de fúria sofridos por usuários de anabolizantes, esse não é um quadro comum. Entenderam? Ela falou assim, apesar de ter ocorrido muitos surtos, não é um quadro comum. Isso normalmente tende a ir para a concessão, para a letra E, tá? Mas nós temos que ver primeiro, nós temos que conhecer qual que é a causa, a condição, não é? Não vou chutar, tá? Então a causa, ela vai gerar uma consequência, tá? Uma razão. É uma razão? Não. Então não é uma razão, tá? Condição. Condição normalmente vem acompanhado desde que, uma vez que, tem isso aí? Não tem. Então você já arrisca a causa e já arrisca a condição, tá? Finalidade. A finalidade é meta, objetivo, finalidade. Tem escrito aí finalidade? Não tem. Então nós já arriscamos, tá? Vamos entrar aqui, entrou no modo dormência o computador, volta para lá, rapaz. Vamos voltar para matemática. Aqui. Desculpe aí, ok, pessoal. Muito bem. E a explicação, ela exprime um imperativo ou desejo. Tem imperativo ou desejo? Não tem, pô. Então você riscou a causa, tá? Porque não é uma consequência. Você riscou a finalidade porque não tem um objetivo, tá? Você riscou a condição porque não tem desde que, uma vez que, são macetes, ok? E aí sobrou a concessão, que normalmente é tipo de uma contradição. Então o cara que estudou matemática, ele vai ver, opa, aqui está meio que contradito. Apesar de ter muitos surtos de fúria, esse não é um quadro comum. Opa, a princípio é uma contradição, então entramos na concessão, ok? E a questão número 4, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Essa número 4, se vocês copiarem ela também, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, tá?
e joga lá no Google aí, é difícil segurar aqui, vocês vão encontrar várias questões comentadas dela, inclusive, tá? Então, só, por exemplo, o emprego do que tem muita coisa para estudar, porque ele pode ser várias coisas. E você não vai chutar nisso aqui, tá? Aqui de cara, vocês verem que, olha, a letra A realmente ela tem muita relação com o primeiro. Então, vamos supor que o cara não tem muita noção do que ali, né? Em 2015, um grupo de arqueólogos achou um tesouro na floresta La Mosquita, no nordeste de Honduras. Lá eles encontraram as ruínas milenárias de um assentamento que alguns consideram corresponder à chamada Cidade Branca, também conhecida como Cidade Perdida do Deus Macaco. Ok. Pessoal, eu acho que eu coloquei no canal, tem um vídeo que ele resume bem, ele é curtinho, 4 minutos, ele resume bem o emprego do que você pode matar muitas questões, tá? O que se você trocar consequentemente, tá? Alguns pode dar certo, né? Então, nós podemos trocar o que por consequentemente, ou por isso, ou por o qual. E daí nós vamos ver se dá certo, tá? Vamos ver com a palavra consequentemente. Lá eles encontraram as ruínas militares de um assentamento que consequentemente alguns consideram. Então não fica tão legal. Vamos ver a letra A ali. E aí você vai comparando com as demais para ver se dá certo também, ok? Por exemplo, vamos lá, a letra A. Entre as descobertas mais surpreendentes, os integrantes de uma expedição destacaram o morcego que, consequentemente, não era visto. Mais ou menos. Isso. Vamos lá. A palavra isso, lá eles encontraram as ruínas milenares de um assentamento. Isso, não bate. Então não dá certo. Tá? E o qual? Vamos lá, o qual. Lá eles encontraram as ruínas milenares de um assentamento, o qual alguns consideram corresponder à chamada Cidade Branca. Opa. Ficou mais harmonioso, né? Vamos lá para as alternativas. Entre as descobertas mais surpreendentes, os integrantes da expedição destacaram o morcego, o qual não era visto. Opa, rimou. Vamos ver o qual com as de baixo? Um grupo de pesquisadores revelou o qual esse lugar não dá certo. Os biólogos consideram que o qual local não dá certo. Em geral, as descobertas mostram que o qual não... Opa, a única que bate é a letra A. Então, com essa palavra, consequentemente, isso, né? Então aqui a gente já pode matar com esse macetinho. Como eu falei, pessoal, minha ideia aqui não é passar para vocês aqui o português, é passar macetes, tá? E o português tem muito macetes, de acentuação. Então, o emprego do quê? Eu não quero que vocês coloquem a carroça, né? Na frente dos burros. Mas o que já é mais avançado. Como também essas orações aqui, oração de causal, condição, finalidade, explicação e concessão. Então aqui, pessoal, vocês têm que estudar depois que vocês verem a questão de acento, acentuação, separação silábica, tá? A questão das proparoxítonas, as paroxítonas são acentuadas, tá? A regra de G com um J, como é que se escreve uma palavra. Então, por isso que tem que vir lá de trás. É que como a prova ela pega qualquer matéria, eles já colocaram uma mais avançadinha aqui, ok? Eu acho bom esse tipo de matéria, porque isso aqui divide bastante, separa bastante. Quem é que vai estar no dia afiado com relação ao emprego do quê? E com as orações aqui? Só quem realmente estudou, tá ok? Então pode ver, são só essas questões de português. Então eu só estou vendo aqui superficialmente com vocês, porque eu estou mandando muito vídeo lá no grupo do WhatsApp relacionado a esses assuntos. Ah, mas eu vou assistir agora? Não, vai com calma. Vai vendo a sua acentuação, divisão silábica. Para quem tá ruim, pega lá português do zero e vem vindo, ok? Se nós descer a nossa prova aqui, pessoal, vocês viram que nós já entramos, tá? Na questão da matemática. Aliás, tem mais uma aqui, né? Assinala a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. O que isso faz aqui? Estão corretamente, você circula, lembra? Tá? Vamos dar uma olhada nessa aqui. Foram raras as vezes em que o restaurante estava fechado. Esse às vezes, pessoal, não vai crase, tá? Então aqui eu já sei que está errado, tá? Letra B, que é a correta, ela inclusive já está marcando. O que houve na cena foi amor à primeira vista, né? Se você, por exemplo, se você trocar por aqui, ao primeiro beijo, ao primeiro, aí vai crase. Quando você puder trocar a por ao, vai crase, ok? E lembra a palavra feminina aqui, ó. Prefiro descer aqui e continuar a jornada a pé. Aqui nós temos uma crase antes de uma palavra masculina, lembra? Já batemos isso. A loja de brinquedos abre durante o dia de segunda a sexta. Não vai crase aqui, tá? Que precisa de um artigo definido aqui. Então, a sexta não tem mais nada. Então, sempre
que vê aqui não tem crase, são macetinhos de concurso. O bandido desesperado ficou frente a frente, lado a lado, não vai crase. Então aqui só sobra a letra B, amor à primeira vista. Mais uma vez, vocês viram que crase. Então, português é isso. É você estar afiado na crase, no emprego do porquê, no emprego do que, as palavras acentuadas corretamente. Lembra que eu falei palavras indígenas, tá? Palavras de origem africana com X, tá? Palavras aportuguesadas. Ou seja, isso aí remete a estudo. Não tem como você ficar craque no português do dia para noite. Tem que fazer um trabalho de base. Eu recomendo vocês pegarem no YouTube português do zero e vem vindo. Tá ok? Principalmente fonemas. Eu lembro que na ESA caía muito assim, quantas letras, né? Tem, por exemplo, a palavra sexo, quantos fonemas, né? Sexo são 4 letras, mas sexo tem o KS. Então, né? Sexo. O X tem som de 2 letras. Então, a palavra sexo tem 4 letras e 5 fonemas. Fonemas você fala, tá? Sexo tem som de KS. Então, você tem que vir lá dos fonemas e vindo para cá. Ok? Separação silábica, né? Os monossílabos, dissílabos, trissílabos, que são 3 sílabos, né? E os polissílabos tem mais sílabas, ok? E aí vem a acentuação e vai crescendo. E aí você vai entrando nas orações, vai sabendo o que é sujeito, o que é predicado, né? Aí você já vai entrar nos adjetivos e aí você vai compreendendo. Para depois, quando você pegar uma gramática mais avançada, você vai tirando de letra. Ok, pessoal? Então, vocês têm esse tempo, tá? Vamos reservar, hoje é terça-feira, quarta, quinta e sexta-feira, tá? Então vocês terão 3 dias para bater esse edital de português, ok? 3 dias é suficiente, eu creio, porque nós temos que andar. Nós estamos já, como eu falei, nós não podemos ficar parado, porque se abrir logo, a gente tem que bater isso 2 vezes, ok? Então hoje é dia 13 de março, terça-feira, tá? Lá pelo dia 16, nós vamos começar já a matemática, ok? Então, para que o cérebro de vocês digam para vocês, meu filho, vai para matemática e português você já viu, ok? Então, vocês têm esses dias, e não é grande, né? Eu estava olhando agora aqui, né? Eu tenho aqui comigo o edital, não é grande a matéria de português, tá? Que nós temos agora aqui a coesão textual, né, estrutura de fase, períodos complexos, pontuação, concordância verbal e nominal, uso do vocabulário apropriado, grafia, acentuação e emprego de pronomes. Tá? Ali está escrito, serão consideradas as normas após 2008, é lógico, né, já faz tempo que mudou o português. Então o português ali é bem basicão, mas por ser basicão não pode perder nenhuma questão. Vocês estão entendendo, pessoal? Ficou claro até aqui? Tá? Como eu falei, o meu objetivo é não é dar aula de português e matemática, porque eu estaria prejudicando vocês. Primeiro, porque eu não sou professor, posso ensinar incorretamente. Segundo, né, uma matéria de específico, ela é muito pesada, são 30 questões, e o meu ramo principalmente é matéria específica. Então, nós vamos bater o específico. Ficou claro? Português, matemática e YouTube. Então, pegam, assistam 3, 4, 5 vídeos, busquem exercício e façam. Clareou? Próximo item. Assiste 3, 4, 5 vídeos, faz exercícios. Clareou? Próximo. Ok? Quem já matou isso aí, já vai adiantando o português. Ou digo, já vai adiantando a matemática. Ok? Já vai, pega ali Não precisa esperar por mim, pessoal. Tá, vou esperar que o eu... Não precisa me esperar não. Quem puder correr na frente, bora correr, tá? Quem já está engrenado o português, vai para matemática, já vai para números relativos inteiros, tá? E vamos estudando. Lembrando, quem está cru na matemática, paralelamente ao português, deve ir estudando as operações. Inclusive tem ali, ó, operações e suas propriedades, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Dividir com 2 números na chave, 3 números na chave, multiplicar com 3 números, tá? É básico, pessoal. Mais uma vez eu falo, se você tem problema na tabuada, faz a decoreba, pessoal. Eu tô chovendo bastante molhado aqui, porque tem que saber. Não tem jeito, pessoal. Tá? Tem que estar sabendo. 7 vezes 1, 14, tá? 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 32. Tem que saber, tá? 7 vezes 5, 35, né? Eu já tô errando até aqui. Ok? 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 48. Tem que saber, pessoal. 7 vezes 8, 56, tá? 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81.
Pessoal, a matemática tem que saber. Eu não achei outro meio a não ser a decoreba. Então ajuda muito. Aí tem gente que está dizendo, poxa, tá de sacanagem, você está batendo tabuada. Gente, se vocês não souberem a tabuada, não vai para frente. Uma casa, como falei, não começa pelo telhado, começa pela base. Então quem não decorou tabuada, tem esse tempo para decorar a tabuada, ok? Decore a tabuada e partam para as operações. Tá? Somar, dividir, multiplicar e dividir. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Estude, então. Termine o português. Nós temos mais 3 dias, tá? Então hoje, terça, quarta e quinta. De modo que na sexta-feira nós vamos iniciar já uma passada leve, dando só macetes de matemática também, tá? Não aprofundando. Igual o português, tá? Nós não aprofundamos muito. Tá? Nós vamos aprofundar no específico, que é o objetivo aqui. Como eu falei, matemática e português, vocês deverão se aprofundar no YouTube, cada um individualmente. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, a hora que abriu o concurso, né, o concurso parece que está vencendo esse mês, se não me engano, dia 20 ou coisa assim. Ou seja, se eles forem contratar depois disso, eu creio que ter novo concurso, né? Ah, mas vai abrir? Tem muita gente perguntando. Pessoal, eu não tenho essa informação. Se eu tivesse, passava para vocês. Lembra que eu falei? Nós temos que ajustar nossa vela. O que nós temos? Nós temos que estudar. Se abrir esse ano, se abrir ano que vem, eu tenho que estar afiado. Adianta abrir mês que vem se não estou afiado? Não adianta. Então não entra naqueles 90% que não estudam. Ok? Muito obrigado aí a vocês.